Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, estou aqui no Senato, olha só, aqui é Bom Jesus do Rio Grande do Sul e essa aqui é a bandeira do tropeirismo, olha só. Vamos junto aqui que nós temos que mostrar muita coisa aqui no Senato. Vamos junto! E tem uma missão quase que grata agora de falar após essas duas palestras do Vitamina e do Geraldo. Foram sensacionais, esclareceram muitíssimo bem. E eu fiquei muito feliz em ter uma conversa com o Geraldo, onde eu vi que tem muito mais pessoas além de mim que ficam passando noites acordados, debruçados em cima de mapas antigos, tentando entender a metodologia de mapeamento de uma região que até então só era conhecida pelos moradores, né, que eram os indígenas. Estão trabalhando atualmente na produção de mapas que foram elaborados pelos guaranis após a expulsão dos jesuítas. Como eles tinham muito conhecimento local, eles acabaram aprendendo a técnica da cartografia, transferindo o conhecimento que eles tinham da memória fotográfica das paisagens, transformando em mapas e com uma excelente qualidade. O que nós... A parte que a gente vai trabalhar aqui tem que ser rapidamente, até primeiramente eu agradeço a organização do 16º Senado por ter feito o convite, que bem na verdade quem foi convidado foi o Jaziel, mas ele estendeu o convite a mim porque nós fizemos um trabalho em conjunto dessa parte entre Santo Antônio da Patrulha e o Passo de Santa Vitória, que nós trocamos ideias muito rápido, tem um grupo grande de trabalho, várias pessoas desse grupo estão aqui. Então ficou para mim apresentar o trabalho e eu resolvi fazer uma forma um pouco diferenciada. Então nós trabalhamos, eu desenvolvi a parte aqui rapidamente entre o registro de Santo Antônio da Patrulha, da guarda do Val da Contagem, até o Passo do Matemático, um trecho que deu em torno de 140 quilômetros, um plano diário de 1745, eles demoraram 40 dias para percorrer esse trecho. Pelo que se dá a entender pelas dificuldades que eles encontraram em todo o trecho, imagina-se também o tamanho da tropa que eles transportavam, porque demoraram 40 dias para transcorrer apenas 140 quilômetros é muito tempo. E após isso, eles chegaram 14 de abril aqui no Rancho do Matemático, eles permaneceram por mais 2 meses. Então agora a gente produziu, tentamos fazer uma animação do que seria o caminho das tropas desse trecho. Então, usando tecnologia, inteligência artificial e mais o mapeamento que tínhamos, tentando achar os pontos mais próximos do que a gente entendeu ser o caminho descrito desse roteiro, a gente fez essa animação. O Fábio, que está aqui do lado, colaborou muito, de volante, conhece bastante a região também. Então, ele prestou a voz para fazer a narrativa, que é o resumo do texto de 1745. Então, para vocês assistirem um pouco do nosso trabalho, é o imaginamento através da inteligência artificial. 28 de fevereiro, primeiro dia de viagem. Contada a tropa, seguimos o caminho pela borda do Rio dos Sinos, até o passo que dista 1 légua, tudo pântano e taquaral. Olha o rumo desta entrada para oeste e noroeste até o passo. Que é barrancoso, cheio, é perigoso passar estando embaixo da roda. Logo da parte de lá, vai subir o alto para o norte, até a entrada de um campestre, e seguindo o mato para cima, por um grande morro, até o alto da Trilha Grande, para o norte. E daí em diante, até o Pinheirinhos, desce uma várzea de 2 léguas plânicas. Adiante meia légua está o rolante, arrebatado e furioso, muito pedregulho, dando pelo peito do cavalo, já é perigoso a passar. Aqui encostado ao rio tem morador, José Pereira.
Seguimos deste rio para diante, pelo rumo de norte-nordeste, até o alto do morro da Cacima, de demasiada altura. Chama-lhe a Cacima porque nele fez Cristóvão Pereira a tal para beber água. Logo na parte do ar, sobre um morro chamado Matemática, muito alto, de beiraria tenebrosa, correndo vários mundos até o Curralinho. Saímos deste Curralinho, fazendo caminho para o noroeste até o alto da Samambaia, montanhas cada vez mais perigosas. Caminhamos para o nordeste até o Ponta Dinheiros. Continuamos para o Amapá, pelo mesmo rumo, coisa de leve e meio, boas de nosso caminho, pântanos, subidas e descidas. E saímos fora, fechando o ponto a esta rigorosa serra. Paramos nesses campos altos e baixos, capões muito alegres e vistosos, tudo pinheirais para descansar os cavalos. Saímos deste campo da serra para diante, buscando o caminho até o Rancho Queimado. Andamos 2 léguas para o norte-nordeste até o rio de Santa Cruz, onde vende água, e com perigo nos lançamos a ele para segurarmos os cavalos da parte de lá. Achamos logo outro arroio, entre o qual pousamos neste Rancho Queimado. Saímos hoje a passar o arroio Pedro da Silva no rodeio à direita da estrada. Saímos deste campo buscando a estrada do Sergipe, correndo para o noroeste. Ficando-nos a casa e currais do alferes Antônio Gonçalves. Deste seguido, correndo para o norte e nordeste, fomos passar o rio das Tainhas, rio muito curioso, arrebatado por cachoeiras. Distante deste rio das Tainhas, encostado à serra, está a fazenda do coronel Cristóvão Pereira. Fomos descansar no campo das Mostardas.
destes Campos das Mostardas, aonde hoje está o campo de Manuel de Barros, correndo para o noroeste, até o barranco do Rio das Camisas, uma descida muito fragosa, é de muito perigo. Passamos este Rio das Camisas com bom tempo e pouca água. Subimos na parte de lá do morro muito alto e barro vermelho. Andaríamos uma légua onde achamos um campo limpo, o campo da Boa Vista. Ao sair deste campo há um arroio de lajeado com a melhor água que já topei em todo o sertão do Brasil. Saímos deste campo a descer para o Rio das Anjos por uma serra de pedras despenhadas. Dentro do mato tem vários arroios pequenos. Passamos o rio todo de pedras, muito perigoso, e nele tem morrido bastante gente afogada. Logo que passamos uma restinga pequena de mato, entramos no campo da vacaria. Viemos a dormir no rancho do matemático. Confesso que eu estou um pouco aliviado, porque a gente montou ele em várias partes e eu não tinha visto ele na íntegra ainda. Então foi uma surpresa para mim e a surpresa foi boa. Então foi uma forma assim de a gente fazer uma interpretação do roteiro que se fez, de uma forma usando todas as ferramentas de tecnologia. Esse vídeo foi uma produção caseira, a gente fez apenas com o aplicativo da Outdoor Active, uma empresa alemã que produz esse tipo de aplicativo de geolocalização, e ela tem dentro do sistema de várias formas de inserir textos, inserir voz e fazer trilha sonora. Então, espero que tenha aproveitado esse passeio quase de drone que a gente conseguiu proporcionar aqui para vocês. E agora deixo para o José fazer a segunda parte. Obrigado. Tudo bem? Quanto tempo tem? Boa tarde a todos os participantes do Senato. Uma grata satisfação por esse convite que a gente recebeu. E, pessoal, a gente quer compartilhar com vocês algumas informações que a gente vem pesquisando já há alguns meses. E a gente tem descoberto muita coisa boa, né? À medida que estão sendo digitalizados muitos documentos do nosso país, da nossa história, a gente começa a encontrar coisas que a gente procurava há muito tempo e não tinha uma clareza. Então, a gente quer mostrar aqui para vocês alguns materiais. O que eu fiz aqui, eu queria distribuir para vocês terem acesso a esse material completo. Eu apenas selecionei algumas informações, eu não vou apresentar todo o material, mas eu vou disponibilizar para vocês. Então, aqui em cima vai estar a pesquisa completa e aqui embaixo os mapas. O mapa de 1930 de Bom Jesus, de São Joaquim, mapa de 1793, que é um mapa muito interessante para Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, e mostra alguns detalhes. E um mapa de 1767, que foi usado naquele primeiro livro do tropeirismo. Então eu acho que esse aqui é um livro muito interessante, que bom que todo mundo tenha. Atrás dele tem um mapa, né? E a gente começou a investigar até que entramos em contato com o Conselho Ultramarino de Portugal, pagamos a taxa, né? E eles nos mandaram então ele digitalizado em alta resolução, e que a gente está colocando aqui nesse QR Code para que todos vocês tenham acesso a esse material em alta resolução, tá? Então, é um presente que a nossa
nossa cidade está dando aí para vocês, né, para compensar esse esforço que vocês estão fazendo. Então, eu queria pedir ajuda aqui, só, né, não tem para todo mundo, mas se puder passar aqui nas outras. Pode ser, como ficar melhor para você. Então tá. Então, vamos tocando adiante ali, então. Pode passar aqui a página número 2, e a número 2 primeiro. Pessoal, então, como eu expliquei do livro, né? A número 3. Então a gente fez esse contato com o pessoal lá em Portugal para, através dessas informações de um catálogo que eles têm, eles nos forneceram então esse material. Aí, pessoal, é uma pista do da hipótese de que foi feito esse material. Um escritor de Lages chamado Licurgo, ele transcreve então que o rei de Portugal pediu, né, um desenho que tivesse uma ideia clara da onde se implantaria cidades, né, para proteger aí dos ataques dos espanhóis, né, e estruturar então essa nossa região na Chapada das Vacarias, tá? Número próximo aí. Aí a gente faz uma interpretação do que seriam essas letras que tem então nesse mapa, né? A letra A, por exemplo, ficaria ao sul de São Joaquim, a letra B na região de Urupema, a letra C na região de São Francisco de Paula e a letra D ali na região de Bom Jesus, onde estaria hoje a região do Hortêncio Dutra. Então, nesses 4 lugares aí deveriam ser implementadas cidades, né? Segundo esse mapa, que embora ele é assinado pelo, como é que é o nome? Deixa eu só anotar aqui. Retrocede ali, só mais um slide para trás. Mais um. Ele está assinado como Sargento João Batista. Só que todas os traçados, as ornamentações dele, eles batem com os mapas do Custódio, que foi governador da província de São Pedro, que seria o Rio Grande do Sul. E provavelmente, como ele tinha, naquela época tinha uma discussão do tamanho do território do Rio Grande do Sul, que eles consideravam que ia até a região do Rio Canoas, a Serra Catarinense hoje, né? Então, provavelmente, esses sejam um dos fatores que levou, né, esse João Batista a assinar o mapa. Mas, ele tem todas as características de vários mapas feitos pelo Custódio, então, que eu considero uma das pessoas mais inteligentes aí, do século XVIII. Agora pode, no número 32, slide 32. Aqui, pessoal, é uma questão que a gente coloca de quando eles chegaram aqui no Brasil, os cartógrafos, né, que vieram fazer as primeiras demarcações, então, onde aparece o matemático Diogo Soares. E, então, essa foi a data que eles chegaram em nossa região, né? Agora o slide 54. Pessoal, como a pesquisa é muito grande, eu só estou separando aquelas mais importantes para me apresentar para vocês. Aqui alguns detalhes aí que complementam aquele que o Geraldo apresentou, né? A Serra Velha, há vestígios que ainda existem hoje. Então, a gente vai agora fazer essa parte da subida. Pode passar para o próximo slide. Esse seria então o caminho dos conventos ali, que ainda existem vestígios, tá? Pode passar o próximo. Aí tem uma pesquisa muito importante que o Sebastião Fonseca fez, onde ele revela a geologia do Rio Grande do Sul, que é o Luiz Antônio Alves, é uma tarefa muito difícil. Nós vamos trocar rapidamente algumas ideias a respeito desse título um tanto assustador, mas a coisa é relativamente simples
e a intenção é apenas fazer algumas provocações. Gente, diz o historiador gaúcho, o Eduardo, lá do canal Buenas Ideias, né? Eduardo Bueno. Pedro Álvares Cabral era uma figura de extraordinário prestígio em Portugal. A frota que ele comanda na viagem do descobrimento é a maior que Portugal já havia colocado no mar. E é curioso como também a viagem dele marca-se um revertério na vida dele, porque depois ele nunca mais volta a comandar frota nenhuma, e até o túmulo dele estava esquecido quando foi resgatado pelo Varnhagen nas pesquisas que realizou para a sua história do Brasil. E a coisa talvez se explique pelo seguinte, né? Quando Cabral, que aí depois de descobrir o Brasil, prossegue até as Índias e retorna a Portugal, o relato que ele apresenta a Dom Manuel, né, deve ter gerado uma reação assim mais ou menos do tipo: olha, não era bem isso que nós estávamos esperando, né? Porque o que ele tinha encontrado era uma imensa extensão de terra que, segundo o Caminha, poderia produzir muita coisa, mas quem disse que Portugal tinha gente e tinha recursos para ocupar esse território imenso, né? Então, é só 3 décadas depois que, incomodado pela frequência com que os franceses estavam extraindo, com a ajuda dos índios, fizeram amizade com os índios, estavam fazendo uma extração em grande escala do pau-brasil, né? E daí Brasil e brasileiro, né? A atividade acabou dando nome ao país e aos seus habitantes, que Portugal envia para cá o Martim Afonso de Souza. É muito interessante, em 1532, o país fervendo, porque havia uma grande cobrança do pessoal que tinha perdido tinha sido derrotado em 1930 pela Revolução da Aliança Liberal, e estavam cobrando uma insistência à redemocratização do Brasil, né? O governo federal lança uma série de moedas comemorativas ao início da colonização. E o Martim Afonso de Souza é uma figura discutível, porque ele vem, funda São Vicente e nunca mais volta a São Vicente, né? Ele acaba deixando o negócio do Brasil por conta da mulher dele e nunca mais aparece por aqui. Mas aí se inicia a colonização. E uma coisa que ele deve ter visto, né, até porque São Vicente não era o melhor lugar para começar, tanto que logo em seguida o Brás Cubas vem a fundar Santos, né, que
tem um porto muito melhor. Então, o que era perfeitamente avistável, tanto de São Vicente quanto de Santos, era um grande obstáculo geológico à penetração do Brasil, que era o paredão da Serra do Mar. É muito interessante, praticamente ao longo de toda a história do Brasil, há uma sucessão de tentativas de melhorar a ligação por terra entre o interior, basicamente a área onde se acha hoje a cidade de São Paulo, e o litoral. Né? Então começa lá com o caminho do Padre José, várias outras tentativas durante a colônia, a calçada do Lorena, que é um marco extraordinário, um grande feito da engenharia portuguesa, que torna possível a passagem dos muares pelos degraus da estrada. E é pela calçada do Lorena que Dom Pedro vem a Santos, participa da homenagem aos Andradas e, mesmo atormentado por uma diarreia brava, né, chega até São Paulo e no Ipiranga acaba proclamando a independência. Né? Não aquele cavalo branco, bonito, que o Pedro Américo registrou quase ao final da monarquia, que é totalmente imaginário, mas certamente numa mula baia. E não para por aí. Depois a gente tem a Via Anchieta, a Imigrantes, né? E agora se estudam melhoramentos para facilitar dar conta dessa ligação. Essa coisa toda permanece absolutamente atual. É curioso ver como nas origens do tropeirismo, né, os marcos que foram abertos pelas tropas de mulas mantêm a sua importância. Há uns dias atrás esteve em Brasília o presidente da Colômbia, que assinou com o governo brasileiro os acordos necessários à conclusão de uma ligação que irá do Porto de Santos ao Porto de Antofagasta, no Chile. É uma belíssima aspiração do Brasil, porque torna o Brasil um país bioceânico. Ganhamos uma saída para o Pacífico e articulamos com isso a economia brasileira com as exportações para a Ásia, que tendem a crescer cada vez mais. Bom, Antofagasta era o porto através do qual a prata extraída em Potosí era escoada em direção ao Panamá, onde passava para outra tropa vinha tropa de mulas de Potosí até Antofagasta, embarcava em navios pelo Pacífico, desembarcava no Panamá, atravessava o Istmo para chegar nos portos espanhóis do Atlântico, onde em comboio de galeões era levada para a Espanha. Há inovações que aproximam e inovações que retardam, né? Ao mesmo tempo, o presidente da Argentina está pretendendo construir um muro para separar a Argentina da Bolívia. Né? E com isso, ele vai interromper um histórico caminho
levava as mulas vendidas na feira de Salta até o Alto Peru, que era o nome que tinha a Bolívia naquela ocasião. Ou seja, a gente tropeça na história do tropeirismo para onde quer que olhemos no continente americano. Gente, de certo modo, o homem saiu da pré-história e entrou na história em lombo de mula. Hoje trabalha-se na área da ciência, no entendimento do universo, com a teoria do Big Bang, né? A grande explosão que teria dado origem ao universo há 14 bilhões de anos. Né? E aí vem todo o processo evolutivo, a formação do planeta, o aparecimento da vida, até que o homem, com vida retardatário, aparece lá por volta de 200 mil anos atrás. Aparece e vive a maior parte do tempo colhendo pinhão, né? Colhendo frutos e caçando. A grande invenção da humanidade nesse período todo é a utilização do fogo, que permite tornar mastigáveis alguns alimentos que de outra forma não seriam, né? É uma invenção que vem a dar no fogo de chão dos gaúchos, que viabiliza a apreciação deliciosa da costela de ripa, né? Desde que ela permaneça horas e horas no fogo e assim amoleça, né? Então, num determinado momento, o homem que está aí caçando e colhendo descobre a agricultura, aprende a domesticar alguns animais e aprende a plantar e colher. Gente, isso é uma evolução fantástica. O grande arqueólogo e historiador italiano, australiano, Gordon Schild, né? Ele escreve um livro com o título de O Homem se fez a si mesmo, onde ele assinala todas as revoluções que ocorrem na história da humanidade a partir da invenção da agricultura. É o campo que torna possível a cidade, que torna possível o comércio, que vai acabar gerando a invenção de elementos para o escambo e depois do dinheiro. O dinheiro que está hoje no centro da nossa civilização, se vocês forem ver bem, é apenas uma crença. Nem o dólar americano tem lastro mais, é só papel. Só subsiste porque nós acreditamos que aquilo tem valor. E tudo isso, se você for ver, acaba remontando a invenção da agricultura. Por quê? Porque antes dela, o que se tem é uma atividade de subsistência. O homem vive da mão para a boca. Inventada a agricultura, surgem os excedentes agrícolas. E o grupo humano que está num lugar, de repente pode intercambiar as frutas, ou as raízes, ou o tipo de carne obtida aqui, com um grupo em outro lugar.
E aí surge essa coisa fantástica que afinal nos reúne aqui. Surge a necessidade do transporte. Você tem que levar a mercadoria, tem que levar um elemento de troca até o ponto de encontro para dar origem às primeiras feiras. Num primeiro momento, tenta-se utilizar para o transporte homens escravizados por guerra, escravizados porque perderam a sua liberdade por dívidas, né? Mas não dá certo. E no final, num determinado momento, se descobre no ar. Como é que se deu a primeira cruza entre um jumento e uma égua para produzir a primeira mula? Era um mistério extraordinário. Mas o fato é que a mula logo ocupa o centro da atividade de transporte, que começa na Ásia, vem avançando pelas duas margens do Mediterrâneo, chega à Europa e com as descobertas chega ao Brasil. A gente examinando, por exemplo, a toponímia espanhola e a heráldica, vai encontrar uma série de referências. Tem o município de Mula, tem o de Mancilha de Mula, ou seja, Sela de Mula, e vai encontrar o de Jarandira de la Vera, no escudo, uma mula carregada. Em Portugal, as referências são menores, mas existe uma freguesia, Vale da Mula, que fica quase na fronteira com a Espanha, e é uma povoação extremamente decadente. Mesmo tendo recebido portugueses que voltaram da África, ela não chega a ter 300 habitantes hoje. A introdução das mulas na Península Ibérica, muito provavelmente, se deu durante a longuíssima ocupação moura. E daí ela se transplanta para a América. Os espanhóis vêm a utilizá-la primeiro, mas os portugueses também trazem, sobretudo dos Açores, as primeiras mulas e o Brasil chega a ter uma criação de mulas, tanto aqui na região do estado de São Paulo, quanto na Bahia, né? O Varnhagen observa que a atividade floresceu tanto, né, que o jumento chegou a ficar nativo, né? Aí aparece um rei de Portugal que falou: não interessa a criação de mulas, suspenda todas as atividades e eliminem-se os criatórios. E assim se fez. É claro que deve ter sobrado alguma mula por aí, né? Menos de 100 anos depois, se descobrem as primeiras minas com grande potencial em Minas Gerais, e aí não temos como tirar o ouro de lá. E aí começamos a contrabandear mulas argentinas, né? É uma atividade que vai persistir durante toda a colônia e chega ao Brasil republicano. Eu e o Sérgio entrevistamos um velho tropeiro que fez uma primeira viagem com o patrão dele para a Argentina
para contrabandear uma mula em 1923. Foram para lá, compraram as mulas, aí estourou aqui a Revolução do Assis Brasil. Eles ficaram 6 meses rodeando a fronteira para poder passar. Basicamente, digamos, a gente sabe que o grande fornecedor das mulas utilizadas no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas mais diversas atividades aqui no Brasil na rádio, foram os campos no argentinos, Facebook. o que é, de certa forma, uma antecipação contra a lei do Mercosul. Então, a topografia foi um elemento básico na definição dos caminhos. Diferentemente da América do Norte, onde os rios dão acesso fácil ao interior, né? Daí a importância do Mississippi, do Missouri, né? Os rios brasileiros correm para o interior, né? Então o transporte fluvial no Brasil não teve as dimensões que teve na América do Norte. E daí tornou-se necessário o desenvolvimento do transporte de mulas. E o que elimina o ar, na verdade, foram alguns fatores estruturais que vão ocorrer na década de 50. A criação da Petrobras, no governo constitucional do Vargas, em 53, que barateou consideravelmente o piche necessário ao asfaltamento, né? E com isso deu um grande incentivo ao transporte rodoviário. A criação da indústria automobilística no governo Juscelino e a criação de Brasília com a abertura das grandes estradas, porque Brasília não tinha conexão, né? O material para construir Brasília é de avião. Então, com esses fatores estruturais é que representam um grande desestímulo à utilização das mulas, né? Existe uma nota de viola muito interessante, que é do Índio Vago e do Lolo Basílio, né? Chamado Mapa de Boiadeiro, né? Que começa a dizer o seguinte, né? Antigamente, nem por sonho existiam tantas pontes sobre os rios, nem atalhos às estradas. A gente usava 4 ou 5 sinuelos para trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Então, digamos, isso é que representa uma diminuição da atividade tropeira, que, no entanto, ainda subsiste em áreas bem circunscritas. Há 10 anos atrás, a equipe do Globo Rural fez uma série de reportagens sobre os tropeiros do Parmesão, que operam em cidades que ficam num triângulo entre Resende, no Rio de Janeiro, no sul de Minas e um pedacinho de São Paulo. Por outro lado, a criação de mulas é hoje uma atividade enormemente próspera, apoiada nas pesquisas genéticas das universidades públicas, né, que vem melhorando as condições de tamanho, de peso, de beleza, de resistência das mulas.
e gerando uma série de associações de muladeiros muito ricos, com forte apoio do agronegócio, né? Ou seja, a mula está aí em grande atividade, não tem, naturalmente, compete desvantajosamente com os modais de transporte, mas não desapareceu. Né? E em termos da nossa essa atividade no Cone Sul, né? E é sempre lembrada pelo tropeirismo, né? Eu creio que nós deveríamos nos orientar aí, nos balizar por aquela recomendação do José Hernandes, num dos versos finais do Martim Fierro, né? Os irmãos sejam unidos, essa é a lei primeira. E em que ele lembra o seguinte, né? Porque se os irmãos brigam entre si, aí os de fora liquidam com eles. Nós vivemos num mundo em que estamos assistindo a um imperialismo sem marcas, né? O Trump acha que é o xerife do mundo, está querendo que o pessoal entregue o Canadá para os Estados Unidos, entregue a Groenlândia, né? E seria bom que, a partir desses belíssimos laços históricos, nós nos aproximássemos dos povos vizinhos. Tem mais um que vai falar do agora. Brasil, né? Porque se a gente puder negociar em conjunto, certamente temos um peso maior. Meus amigos, eram essas as ideias que eu queria colocar aqui, nada acabado, nada amarrado, mas me parece que são algumas coisas que sustentam o nosso debate. É bom a gente lembrar, só para finalizar aqui, que, como outros países, isso o José Alípio Goulart documentou no primeiro, ele escreveu 2 livros sobre o Brasil do boi e do couro. Né? Num ele trata do boi, no outro ele trata do couro. Né? Como tantos outros países, a pecuária extensiva foi uma das formas de penetração no Brasil. E aí surge, entre São Paulo e Curitiba, uma estrada toda ela formada por sesmarias. Né? A estrada que o Cristóvão Pereira rasga, né? Ela vai do Morro dos Conventos a Curitiba, porque de Curitiba a São Paulo já estava aberto. Já existia um caminho, ele melhora, mas o caminho já estava lá. Né? Então é importante a gente valorizar essas iniciativas. É bom lembrar que, digamos, tem um político aqui de Santo Ângelo, o José Augusto Bernardes, né? Que é conselheiro do Tribunal de Contas da União, e ele conta, a partir de pesquisas na Torre de Pombo, que o primeiro Nardes chegou ao Brasil em 1534, por aí assim, designado pela coroa para lidar com o negócio de mulas. Ou seja, gente, o tropeiro, as tropas e as mulas, para onde a gente se vira, tropeça com elas. Né? Que Deus abençoe muito o Senato e que ele continue
a desempenhar essa função tão importante de aproximar pesquisadores do Brasil de todos os pontos, né? Porque é um encontro com a nossa história e com a nossa identidade. Muito obrigado. Colocamos à disposição para algumas questões. Isso. Só, microfone, só um minutinho. Eu queria fazer uma retificação no que você falou. A estrada do Souza Farias, do Cristóvão Pereira de Abreu, não saiu do Morro dos Conventos e terminou em Curitiba. Ela saiu do Morro dos Conventos e terminou na fazenda Os Carlos, em São Luís do Purunã, na divisa de São Luís do Purunã com Lapa, no Rio Iguaçu. Isso fica a 70 quilômetros de Curitiba. E São Luís do Purunã é onde nós lançamos a Rota dos Tropeiros e é o meu centro. Então eu tenho que colocar Souza Faria chega na Fazenda dos Carlos no dia 9 de setembro de 1730 e no dia 19 de setembro de 1730 ele vai na Câmara Municipal de Curitiba, da Câmara de Vereadores, e comunica a abertura da estrada. E esse documento hoje compartilhe, se inscreva no canal com a gente que aqui é cheio. do Dia do Tropeiro do Paraná. O Paraná comemorava 26 de abril a morte de Pessoal, deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal que aqui é cheio. Um dia assim, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. E a partir de 2